especialistas convidados, o professor Marcelo Mariano e a doutoranda Jaqueline Pigato. O tema desse debate é o futuro do controle de dados pós-pandemia, sob a perspectiva das relações internacionais. Para começar, o Diego vai fazer uma introdução do tema e, posteriormente, a doutoranda Jaqueline vai ter a sua fala, o professor vai ter sua fala posteriormente e, por fim, vamos abrir para o debate e para a pergunta de todos. Obrigada. Boa noite a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeito. Bem, muito prazer, eu me chamo Diego Malvazzi Bertolino, sou aluno do curso de graduação em Direito pela Universidade Estadual Paulista e é inegável, já começando direto a minha fala, que a pandemia ela reacendeu a discussão e o debate sobre o controle e o domínio de dados. E nesse sentido, a gente bem sabe que os dados eles estão hegemonicamente concentrados no norte global. Né? O hemisfério norte ele se apropria do privilégio de ter boa estrutura, de ter uma boa estruturação, de ter boas condições econômicas e todas as condições de colonialismo que a gente tem nos dias de hoje, eles se aproveitam dessa circunstância e exploram os nossos dados, as nossas intimidades, a nossa pessoalidade. E com isso eles podem manipular muita coisa, desde eleições, como aconteceu com a eleição presidencial americana de 2016, até a própria eleição brasileira que vai acontecer em 2022, que muito provavelmente vai ter circunstâncias parecidas, até mesmo por conta das fake news que andam rodando o mundo e tudo mais. Nesse sentido, é muito importante a gente perceber a formação, a possibilidade de formação que a pandemia traz dos tecnototalitarismos, que são aquela que a gente pode definir como o uso da tecnologia, da informação, do controle de dados para controlar a mente das pessoas de uma maneira direta ou indireta, através de propagandas personalizadas, através de comportamentos massivos e coisas desse tipo. Então, nesse sentido, o Brasil até que vem se destacando bem através da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, em função de proteger justamente os dados do povo brasileiro, né? Então, nesse sentido, eu acho que o Brasil tem sim como eu posso dizer, um requinte na América Latina e no sul global como um todo, mas a gente ainda está muito frágil e exposto a esse tipo de tecnototalitarismo que pode surgir com toda a questão da pandemia e toda a situação que a gente está passando. Nesse sentido, também é importante a gente lembrar aqui alguns dos conceitos da LGPD. Então, eu vou ler aqui uma parte aqui do artigo, uma parte do artigo 5º, que fala o seguinte: fala sobre o respeito à privacidade, né? Então, a LGPD ela implica no respeito à privacidade, na autodeterminação informativa, na liberdade de expressão, de comunicação e de opinião. Então, o Brasil está, sim, tomando as rédeas desse movimento de proteção dos dados, mas a gente ainda tem muitos problemas em relação a isso, especialmente por conta das fake news e tudo que está rolando mundo afora. Então, só para finalizar, é muito importante a gente relembrar também sobre a permissividade jurídica no sul global como um todo. Então, enfim, quase nenhum país tem lei específica, no sul global pelo menos, quase nenhum país tem leis específicas como a LGPD, e isso mostra, mais uma vez, a forma como nós estamos expostos a tudo isso, a América Latina como um todo, o Brasil através de uma extensão, vamos dizer assim, até porque também os servidores internacionais e todas as fórmulas de acúmulo de dados, elas estão totalmente concentradas nos Estados Unidos e na Europa, né? Então, todos os nossos dados passam por lá e os dados são a commodity do futuro, como diria Yuval Noah Harari. Né? Por
famoso pesquisador lá da Universidade de Israel. Muito obrigado, eu aguardo ansioso a fala dos pesquisadores, dos especialistas, e é isso. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, Diego, pela sua fala. Agora eu vou passar a palavra para a doutoranda Jaqueline Pigato. Ela é doutoranda em Ciências Sociais pela Unesp, mestre pelo Programa de Pós-Graduação Santiago Dantas, fez bacharelado em Relações Internacionais pela Unesp Franca. Atualmente, ela pesquisa o tema de governança global da internet e participa do Laboratório de Novas Tecnologias em Relações Internacionais e do Grupo de Estudos Interdisciplinares sobre Cultura e Desenvolvimento. Obrigada, Isabela. Boa noite a todas e a todos. Queria cumprimentar o professor Marcelo, o Rafael, os demais colegas que estão presentes aqui hoje, e agradecer ao Diego por essa ótima introdução, que eu já ia dar esse tom mesmo para a nossa fala aqui hoje. O Diego já adiantou pontos importantíssimos, né, do momento que a gente está vivendo de estar falando muito sobre proteção de dados, né, num período muito estranho que a gente está vivendo. É um debate que já vinha crescendo nos últimos anos e que, com esse ano, com a pandemia, parece que atingiu um pico, né, de interesse pelo assunto. Então, eu vou começar falando um pouquinho desse histórico, muito brevemente, para passar por alguns outros pontos. Eu separei 6 pontos que eu gostaria de conversar aqui hoje. Falar um pouco de LGPD, que realmente a gente tem uma lei muito forte, muito avançada nessa temática. O Brasil tem um bom histórico na área de direitos digitais como um todo, desde o Marco Civil da Internet, de 2014. E aí vou comentar um pouquinho dos mecanismos que foram utilizados durante a pandemia, né, de rastreamento, de monitoração, e por que a gente tem que ficar atento a esses mecanismos, porque a concentração dos dados, como o professor também vai falar depois, é realmente um assunto que está sendo cada vez mais politizado, e a gente precisa ficar cada vez mais atento aos usos que estão sendo feitos. Então, para começar o primeiro ponto, eu queria só reforçar essa fala que o Diego colocou dos últimos acontecimentos que a gente teve na conjuntura global. Eu acho que desde o caso Snowden, que é um caso emblemático em 2013, que mostra escancaradamente ao mundo a concentração que os Estados Unidos tinha, né, que os Estados Unidos ainda têm, através das suas plataformas, das suas grandes empresas, desse fluxo de dados global. E depois a gente teve também o caso da Cambridge Analytica, lá na Europa. A gente teve a aprovação da GDPR, que é a Regulação Geral de Proteção de Dados da União Europeia, que foi uma atualização de uma diretiva que a União Europeia já tinha, bem mais antiga. Ela foi atualizada durante essa última década, entrou em vigor em 2018, e isso estremeceu um pouco todos os atores que mexem com dados pessoais no mundo. E falar um pouquinho do debate doméstico que a gente tem aqui no Brasil, desse histórico que a gente fechou um ciclo esse ano desse debate aqui com a entrada em vigor da LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Ela começou com um debate lá no meados dos anos 2000, na verdade, através de um grupo de trabalho do Mercosul, e muito por iniciativa da Argentina, que foi o primeiro país aqui da América do Sul a ter uma Lei Geral de Proteção de Dados. O Brasil começou a pesquisar, a investigar esse assunto, e foi um processo extremamente democrático. Esse é, acho que, um dos principais pontos que a gente tem que destacar da LGPD, porque foi um processo demorado exatamente porque quis dialogar com todos os atores que estão envolvidos nesse ecossistema de dados pessoais. É um processo que passou por 2 consultas públicas, uma em 2010, outra em 2015, e aí a lei foi finalmente aprovada em 2018, com entrada em vigor agora em agosto de 2020. Então, é uma lei que está aí dando seus primeiros passos, justamente nesse contexto pandêmico. E a LGPD, ela tem alguns pontos que eu acho que a gente merece destacar. Eu não vou aprofundar muito, porque também não é a minha especialidade, né, esse lado jurídico, mas tem alguns conceitos que eu acho importante a gente destacar que estão presentes na LGPD, como o próprio conceito de dado pessoal, né? O que é um dado pessoal quando a gente está falando sobre isso? É aquela informação que está relacionada a uma pessoa natural, identificada ou identificável.
E um outro conceito que a LGPD traz, e que a gente vai usar muito agora nesse ano, no meio da pandemia, é a questão do dado anonimizado, né? Porque muitos mecanismos que a gente vai ver de monitoração, por exemplo, de locais que você vai ver se está tendo uma taxa de isolamento social alta ou baixa, a gente vai medir através de dados anonimizados, que são aqueles dados que são relativos a um titular, a uma pessoa, né, a qual pertencem esses dados, mas que não pode ser identificada, porque ela passou por uma série de tratamentos técnicos que desidentificaram, digamos assim, aquele dado. E a LGPD, ela é muito baseada na GDPR, na lei europeia, ela foi fortemente baseada por uma tradição jurídica mais europeia, apesar de ter alguns elementos também mais americanos, como o envolvimento do setor privado na construção e na aplicação dessa lei. É uma lei que trabalha muito com mecanismos de corregulação, que é uma tendência que a gente vem vendo nessa temática geral de direitos digitais. E ela tem até algumas inovações frente à GDPR, como no artigo 12, onde ele fala que esses dados anonimizados, eles não são considerados dados pessoais, exceto em alguns casos, quando o processo desse tratamento de anonimização puder ser revertido, ou até quando esses dados forem utilizados para a formação de perfis comportamentais, que é o que a gente mais tem hoje em dia para tudo, vão enquadrar você, através dos seus dados, em algum perfil de um grupo de pessoas que vai ter um determinado tipo de comportamento. Isso é um recurso de poder importantíssimo hoje em dia, né? Qualquer área que você atua, na economia ou na política, inclusive, no sentido cultural também, é um dado perigoso, né, digamos assim. E também, além disso, ainda tem o conceito de dado sensível, que é aquele dado que se refere a uma pessoa traçando, por exemplo, uma origem racial, uma convicção religiosa, uma convicção política, dados de saúde, dados biométricos vinculados a uma pessoa natural. Então, a lei está tentando proteger todos esses aspectos, dentre várias outras especificidades, né, que você pode encontrar ali na lei, e com isso a gente tem uma lei que realmente está bastante avançada e é muito forte. Agora, uma coisa é a gente ter a lei e outra coisa é a gente ter a aplicação dessa lei, e esse é um ponto que eu vou deixar mais para o final da minha fala, para falar um pouco da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que acabou de ser criada semanas atrás por um decreto presidencial. Mas voltando a falar da pandemia, a gente teve 3 meios de uso de tecnologias que eu acho que se destacaram, né, nesses últimos meses, em vários países, inclusive no Brasil. O mais comum que a gente viu logo no começo lá da pandemia, né, quando a gente tinha altas taxas de isolamento social, são aqueles aplicativos que você ativando a localização do seu celular, o aplicativo tendo acesso a essa localização, ele pode fazer todo o rastreio do seu movimento, do seu dia a dia, e medir essas taxas de quantas pessoas estão se deslocando, para onde elas estão indo, transmitir esses dados para um agente governamental, por exemplo, e de preferência que esses dados sejam anonimizados, né? Então, várias empresas estão atuando nesse sentido, anonimizando os dados e entregando para o poder público poder atuar em determinadas regiões. Um outro meio que ficou bastante famoso, principalmente aqui no estado de São Paulo, foi que o governo fez parcerias com operadoras de telefonia móvel para fazer esse mesmo tipo de monitoração através das antenas de celulares, então captando a localização de qual celular está mais próximo de qual antena, vendo quais locais estão tendo aglomeração, quais não estão tendo, para que o poder público pudesse ter uma atuação mais efetiva nesses locais. Esse é um método que se mostrou até bastante eficaz, também traçando dados anonimizados e agregados, então você não sabe quem está ali, né, em determinado local, em determinada hora, mas que foi um pouco criticado pela falta de transparência dessas parcerias público-privadas. A gente não tem acesso, por exemplo, aos contratos que o governo fez com as operadoras, quais os termos desses contratos, a metodologia que está sendo utilizada para fazer essa pesquisa, né, esse levantamento de dados. Então, esse mecanismo sofreu críticas aqui no Brasil por conta disso. E um outro mecanismo, terceiro, que foi mais utilizado no exterior, porque ele é mais eficaz em locais onde você tem alta testagem, é o contact tracing, né, aquele mecanismo de proximidade, onde os celulares com os Bluetooth ligados, e você registrando ali a informação, se você já foi infectado pelo vírus, por exemplo, ele vai alertar uma pessoa próxima de você que tem uma pessoa infectada ali perto. Então, ele mantém essa informação de preferência no seu celular,
Inclusive, teve uma parceria da Google com a Apple para desenvolver um aplicativo para isso, que são as donas dos principais sistemas operacionais de celulares utilizados no mundo todo. E aí as informações preferencialmente ficam armazenadas ali no seu aparelho, né, como um histórico de com quem você teve o contato ou não, de proximidade, porque se essas informações ficassem armazenadas numa base centralizada de uma empresa ou de um governo, esses dados estariam correndo um risco maior. E também tem, claro, sempre como você disponibilizar métodos que, além da anonimização, por exemplo, você pode disponibilizar chaves criptografadas para guardar essa informação, e os aplicativos da Apple e da Google estavam trabalhando nesse sentido. Só que é um método que seria mais eficaz em locais de alta testagem, porque se você não sabe se você teve o vírus ou não, você não vai ter como utilizar o aplicativo. E tudo isso, esses métodos, eles trazem a reflexão para a gente de que o dado de localização é um fator muito importante que a gente tem que considerar para que esse dado vai ser utilizado fora de um contexto pandêmico, por exemplo. Porque se o governo está colocando que precisa realizar esse tipo de monitoração somente no período da pandemia e que esses dados vão ser excluídos, ele vai estar totalmente de acordo com as diretrizes da lei, por exemplo, seguindo outros princípios também que a lei coloca, como da finalidade desses dados, o período da coleta, transparência. Mas se esses dados depois você não sabe o que vai ser feito deles, eles podem ser um forte indicativo para a construção de perfis comportamentais. Você pode fazer inferências com base no lugar de onde a pessoa está morando, qual local ela frequenta constantemente. Então, essas informações, dentro de um contexto político, e principalmente dentro de um contexto que a gente vive totalmente polarizado hoje em dia, são informações que são extremamente delicadas. E nisso, eu passo para um outro ponto da minha fala, que é a questão da vigilância. E quando a gente fala nessa questão de monitoramento e vigilância dos dados, a gente pensa em China logo de cara, porque já virou um exemplo extremamente tradicional a gente ligar a China às questões de vigilância e monitoramento. A China já tem um histórico disso. E principalmente de você aproveitar de grandes eventos ou de crises, como que a gente está vivendo esse ano, para expandir um aparato de vigilância. Ela já fez isso, por exemplo, logo depois das Olimpíadas de 2008 em Pequim, onde foi construído todo um sistema de monitoramento e vigilância maior do que eles já tinham e que foi mantido depois do término das Olimpíadas. Então, o receio agora é exatamente que esses aplicativos que eles estão utilizando para monitorar os cidadãos também seja permanente. Acabou a pandemia, foi vacinado todo mundo, mas os aplicativos ainda vão estar lá. E ficou famoso lá na China um aplicativo ligado à Alipay, que é uma das maiores empresas de tecnologia, é um serviço de pagamentos digitais, que ele atribui cor aos cidadãos de acordo com o status de saúde, né? Então, por exemplo, você tem lá o seu aplicativo que mostra se você está verde, amarelo ou vermelho. E dependendo da cor que você tiver, você pode acessar determinados locais ou não, você vai ser restringido. E todo o processo de como eles determinam essa cor, o que eles estão analisando, quais os critérios para isso, são muito obscuros. Não tem nada transparente sobre isso. Você não sabe como que ele está te classificando, com base em quê. E teve uma matéria do New York Times que mostrou que os dados desse aplicativo estavam sendo repassados à polícia chinesa. Então, se você tem um ambiente como esse e que os dados estão sendo mantidos, por exemplo, para depois da pandemia, numa situação mais normal, digamos assim, você está perpetuando um sistema de vigilância. Então, esse é um dos fatores que a gente tem que ficar muito atentos hoje em dia, né? Você não sabe para onde esse dado vai depois que você está ali fornecendo o local que você frequentou, se você está gripado ou não, por exemplo, se você não sabe se esse dado vai ser repassado a um plano de saúde, que depois vai ver que você ficou doente e vai te cobrar um preço mais caro, você não sabe se esse dado vai parar no futuro empregador seu, onde você vai querer pedir um emprego, e ele vai ver lá todo o seu histórico e vai decidir se ele te emprega ou não. Então, essa questão do repasse dos dados, da venda dos dados, porque com certeza alguém está ganhando um dinheiro em cima das informações da sua vida, né? São detalhes obscuros que não poderiam ser assim. Tem que ter um nível de transparência aceitável. Acho que, acima de tudo, tem que ter o consentimento do titular dos dados. E esses mecanismos, eles não são exclusivos só de países menos democráticos, como a China, né? É importante lembrar que a gente tem vários exemplos de um uso indevido dos dados pessoais. Na Coreia do Sul,
teve uns casos bem famosos agora durante a pandemia de exposição dos dados. Israel também chegou a desenhar algumas políticas que violavam vários direitos fundamentais, e aí o pessoal teve que ir lá fazer um protesto e acionar a corte israelense para bloquear essa política. E mesmo no Brasil, a gente está num cenário muito delicado com isso, porque mesmo antes da pandemia, a gente teve um precedente interessante esse ano mesmo, que foi uma medida provisória, onde o governo pedia os dados de telecomunicações para as operadoras brasileiras, né, de nome, endereço dos consumidores, para repassar para o IBGE, né, para o Instituto de Geografia e Estatística, sem explicar exatamente o porquê que eles precisavam desses dados, qual a finalidade desses dados, e como não tinha essa finalidade explícita, esse movimento foi barrado pelo STF. O Supremo Tribunal Federal vem intervindo numa série de casos sobre direitos digitais, e esse foi um precedente importante no cenário brasileiro. E agora, com a Lei Geral de Proteção de Dados em vigor, a gente, né, reflete um pouco mais sobre o uso que está sendo feito desses dados, quando você, por exemplo, vai na farmácia e eles pedem o seu CPF para você conseguir um descontinho, e você não sabe o que vai ser feito do seu CPF depois, do seu histórico de compras, para que esses dados vão ser repassados. Então, como que a gente pode, né, pensar um pouco melhor sobre isso, conhecer a lei, ter uma certa educação, digamos, em direitos digitais, principalmente voltado aos dados pessoais, que eu acho que hoje em dia é uma matéria essencial. Eu listei alguns pontos da LGPD que eu acho que são super aplicáveis, não só no contexto pandêmico, mas como fora dele. Por exemplo, na própria pandemia, né, a gente viu esses casos de monitoração, e o primeiro ponto que eu destaco é a falta de transparência, de publicização dos tipos de iniciativa que o poder público está tomando, principalmente em parceria com o setor privado, né, divulgar os contratos, divulgar as metodologias que eles estão utilizando. Depois, eu acho que um questionamento muito sério a respeito desses casos é fazer uma avaliação de necessidade daquele mecanismo, né? Se aquele mecanismo de monitoramento realmente vai ser eficaz, se tem estudos sobre isso, qual que é a finalidade de coletar aqueles dados dessa maneira, para que eles vão ser usados. O que leva ao meu terceiro ponto, definir um ciclo de vida para o tratamento desses dados. O tratamento tem que ter um início, um meio e um fim, e depois eles devem ser descartados uma vez que a finalidade foi atingida. E aí, é claro, o último ponto, definir salvaguardas, garantir os direitos fundamentais do titular dos dados. Isso é extremamente importante. Agora, pensando no cenário pós-pandemia, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que considerar aqui no Brasil e talvez no sul global como um todo, é que você ter esse mundo de LGPD em vigor, por exemplo, e de ter um mundo que você está passando seus dados para vários atores todo dia, é um desafio cultural, que eu acho que passa desde o indivíduo ter uma certa consciência, né, o do titular dos dados ter a consciência do que estão fazendo com seus dados, até as instituições que lidam com o tratamento desses dados. Esses dados eles vão passar por uma série de pessoas, de operadores, de controladores, que vão fazer esse tratamento. Então, a ideia principal de você ter leis gerais de proteção de dados, e hoje a gente já tem, acho que, mais de 130 países, da última vez que eu vi, com uma lei como a do Brasil foi aprovada agora, entrou em vigor agora, é você ter bases legais que permitam o tratamento adequado. A lei ela não quer impedir que os dados sejam utilizados, mas ela quer assegurar que eles vão ser tratados da forma mais segura possível, garantindo seus direitos fundamentais. Como a base do consentimento, por exemplo, se você consentiu com o uso daqueles dados para uma certa finalidade, então o tratamento está apropriado, né, para começar esse tratamento, né, está consentido. Sem falar que você ter uma lei de proteção de dados, como o Brasil entrou em vigor agora, é uma segurança econômica para facilitar os negócios, principalmente transnacionais, né, entre os países. Você ter uma segurança jurídica maior, você ter uma confiança maior num parceiro comercial, tanto que uma das questões que a OCDE vem colocando, né, que o Brasil e principalmente o atual governo falam que querem entrar na OCDE, que é uma prioridade, é você ter esse tipo de segurança jurídica, de você ter um ambiente favorável aos negócios, que tenha uma segurança e que tenha uma proteção aos titulares dos dados, né, que tenha um controle dos dados, garanta a privacidade, que não ameace direitos básicos. E com isso, eu vou finalizando a minha fala,
dando algumas possíveis, não soluções, porque acho que é uma palavra muito forte, mas algumas possíveis ideias que eu acho que valem reflexão de todo mundo que está envolvido nesse assunto, pesquisadores, o setor privado, enfim. Eu li um livro recentemente, bastante interessante, que chama Reinventando o Capitalismo na Era do Big Data. Não vou lembrar o nome dos autores, mas é um livro, salvo engano, de 2018. E eles dão ideias que, se você parar para pensar, são, na verdade, bem básicas, mas que eu acho que os governos ainda talvez não estão pensando nesse sentido. Porque hoje em dia você tem esses grandes players do mercado, né? Você tem essas grandes empresas que estão tratando dados pessoais, empresas de tecnologia, principalmente, e que tem uma discussão se elas devem ser reguladas, se elas devem ser taxadas, porque muitas não estão pagando os impostos dos países onde estão extraindo os dados. E esses autores, eles colocam que essas corporações poderiam ser taxadas pelos próprios dados, anonimizando os dados, agregando dados que podem ser úteis para políticas públicas, que os governos possam implementar para melhorar um serviço, por exemplo, público, um serviço no setor de transporte, um serviço de educação. São os dados que os próprios cidadãos estão gerando, então nada mais justo do que um uso benéfico desses dados voltar para o próprio cidadão. E que essa reutilização dos dados, eles colocam, não precisam ser só para os governos, né? Não precisam estar só na mão do poder público. Ela pode estar nos pesquisadores, das ONGs, de outras partes interessadas que precisam desses dados para desenvolver estudos, para propor políticas públicas. Então, eu acho que a gente pensar nesse sentido dá uma luz no fim do túnel para a gente ver que nem tudo é negativo, né, nessa história toda. E aí, meu último ponto mesmo é falar um pouquinho da ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. Porque a gente tem agora essa lei, a Europa tem a GDPR, né, a Regulação Geral da União Europeia, já faz 2 anos, e o que a União Europeia sempre destaca quando algum burocrata europeu vem dar palestra ou escreve um livro, são a figura das autoridades de proteção de dados. São autoridades independentes, são autarquias que aplicam a lei, que fazem a fiscalização da lei. E essa proposta estava desde o início no texto da LGPD, mas ela foi aprovada com alguns vetos, e um veto foi da autoridade independente. Então, hoje a gente tem uma autoridade, mas que está vinculada ao Poder Executivo, e que, algumas semanas, não lembro exatamente quando foi, saiu a nomeação dos diretores dessa agência, que não vai ser uma autarquia como previsto, e são 5 diretores. E desses 5, 3 são militares. E isso chama muito a atenção, principalmente dos ativistas de direitos digitais, da comunidade acadêmica, das ONGs, porque não é uma construção normal dessa agência, desse tipo de agência, onde espera-se mais um corpo técnico. E aí um levantamento da ONG Data Privacy Brasil mostrou que só tinha mais 2 países que têm militares na composição desse órgão, que é a Rússia e a China. Então, o Brasil se junta agora a esses 2 países, e tem tradições polêmicas de vigilância, de monitoramento, tendo esses militares ocupando esses cargos. Mas também está previsto a criação de um conselho composto por membros da sociedade civil e especialistas, que vai estar aí auxiliando a autoridade nessa função importantíssima, que é de fiscalizar atividades de grandes empresas, fiscalizaria o próprio Estado, idealmente, né, para o tratamento dos dados pessoais que estão em órgãos públicos. E eu acho que, nesse ponto, é essencial que cada vez mais a gente conheça a lei, a gente conheça os nossos direitos para poder cobrar dessa autoridade, para poder a gente fiscalizar eles também, né? Quem vai estar fiscalizando os fiscalizadores, né? Um pouco dessa ideia. E a OCDE, essa semana, divulgou o relatório de uma revisão da política digital do Brasil, e o secretário-geral da OCDE, no evento de lançamento desse relatório na segunda-feira, ressaltou a importância do Brasil ter uma autoridade independente, que fosse assegurada a independência dessa autoridade, para ter todo esse aparato, essa segurança jurídica maior, para que o Brasil consiga estar ali no mesmo patamar, por exemplo, que a União Europeia e outros países desenvolvidos, para fluxos comerciais e também para garantir os direitos dos titulares dos dados. Acho que é isso que eu pensei em colocar aqui para vocês, espero que tenha sido útil e que a gente possa debater melhor depois.
Obrigada. Obrigada, Jaqueline. Agora eu passo a palavra para o professor Marcelo Mariano, que é professor do curso de Relações Internacionais da Unesp de Franca, também é professor do programa de pós-graduação Santiago Dantas, coordenador do Laboratório de Novas Tecnologias e Pesquisas em Relações Internacionais, o LANTRE. Boa noite a todos. Eu agradeço aqui a oportunidade, é um prazer estar com a Jaqueline discutindo esse texto, esse assunto. Né? Eu vou basear um pouco a minha fala, foi bom que a Jaqueline começou antes, porque ela deu diversos exemplos. Aqui eu vou tentar pegar uma questão talvez um pouquinho mais conceitual para a gente poder entender o que está ocorrendo no mundo do ponto de vista da concentração de poder, risco à vigilância, enfim, o posicionamento de países periféricos diante das potências, esse tipo de coisa. Muito do que a gente está falando foi escrito num texto justamente junto com a Jaqueline e com o Rafael Almeida, tratando das questões de poder cibernético e seus recursos, né? Então, a primeira coisa que eu queria a gente para começar a colocar é a questão do poder em si, porque a gente está no âmbito da discussão sobre relações internacionais, e a gente tem pelo menos duas dimensões quando se fala em poder, né? A dimensão das relações de poder, ou seja, a ideia de que poder é algo que envolve atores, esses atores estão em relacionamento constante, né? E dos recursos que se fazem uso no âmbito dessas relações. Então, uma coisa são as relações e a outra dimensão os recursos de poder. Quando a gente fala em poder cibernético, há uma mudança fundamental nessas duas dimensões. Né? Do ponto de vista das relações de poder, elas são intermediadas, elas são influenciadas pelo mundo digital. Então, a gente já tem uma mudança aqui. E os recursos de poder cibernético também são de ordem que muitas vezes ultrapassam aqueles já conhecidos, tradicionais, o poder econômico, o poder militar, e os recursos de poder militar, recursos de poder econômico, e assim sucessivamente. Então, envolve uma série de coisas. Na pandemia, eu vou falar um pouquinho desses recursos, mas antes a gente tinha que pensar que na pandemia a gente tem essa mudança que já ocorria do ponto de vista das relações de poder e dos seus recursos, essas mudanças são intensificadas numa dimensão que seria muito pouco prevista há pouco tempo atrás, né? Então, ocorre o quê? Pelo menos dois processos. O grande processo é o que a gente pode chamar de digitalização do mundo. Então, a pandemia acelera a quantidade de pessoas, não é, se relacionando, dependendo de recursos, de meios digitais. Não é? Aquilo que era analógico tem que ser passado para o digital, o relacionamento vai ter que ser intermediado para o digital, o trabalho, isso que a gente está fazendo agora, que inclusive é a nossa própria atividade agora nessa exposição. Né? E, por outro lado, os recursos de poder cibernético, que já estavam lá, já existiam, já vinham ganhando importância, ganham uma importância maior ainda. Né? E na medida que eles são vistos como cada vez mais importantes pelos diversos atores das relações internacionais, há uma busca intensa, não é, de aumento da concentração, da busca pela concentração desses recursos. Não é? Então, quais recursos estamos falando? E aí entra muito do que a Jaqueline colocou, mas eu vou tentar falar desses recursos de forma mais conceitual. O primeiro recurso de poder cibernético que é importante é o próprio conhecimento que se tem das tecnologias digitais. Em tese, esse seria o recurso mais democrático, vamos dizer assim. Porque
às vezes são indivíduos, grupos de indivíduos, o ativismo se dá por aí. Então, depende muito da capacidade das pessoas terem esse conhecimento. É lógico que, em tese, é democrático, porque na medida em que você tem corporações, universidades, grandes instituições com grandes recursos, países do norte, como foi colocado na exposição aqui do Diego, com mais recursos, fica mais fácil o desenvolvimento desse conhecimento sobre as tecnologias digitais no âmbito das pessoas. Então, pode ter um desequilíbrio entre os países do norte e os países do sul. Né? O segundo tipo de recurso, e que é o tema central aqui, que é toda a tendência à regulação, e já foi descrita pela Jaqueline, são os próprios dados digitais. Né? Os dados digitais que estão se produzindo cada vez mais velozmente e que há uma intensa busca sobre o domínio desses dados digitais. É um grande recurso importante no mundo de hoje. O terceiro recurso, que a gente pode estar vendo, é o que a gente chama de infraestrutura digital ou ciberinfraestrutura. Né? É tudo o que é necessário para que esse mundo digital que a gente vive hoje funcione. Né? Que vai desde dos cabos que ligam a internet à sua casa, ou do telefone, ou a constelação de satélites que a Starlink está colocando aí para tentar expandir o acesso à internet no mundo. O quarto tipo de recurso é a capacidade computacional, que essa também é muitíssimo importante, e principalmente nos dias de hoje. Né? Então, desde a capacidade que está na mão do usuário, com o seu celular, até nos grandes servidores ou constelações de servidores que dão suporte a todo o funcionamento da internet. Aí eu tenho o quinto e o sexto recurso, que eu acho que são muito importantes nesse momento. O quinto é a base de usuários. A base de usuários é um recurso cibernético muitíssimo importante. É ela que vai permitir a expansão e a produção dos dados. Né? É a base de usuários que faz com que as grandes empresas de tecnologia, ou mesmo os estados, os bancos, né, criem relações de interdependência. Né? Mas, devido à forte assimetria entre os atores, o que acaba ocorrendo muitas vezes é mais uma relação de dependência do que de interdependência. Um exemplo é um serviço, o próprio WhatsApp. Imagine a importância do WhatsApp para o Brasil. Né? É um serviço provido por uma grande companhia, né, que entrou no dia a dia das pessoas. Né? Esse serviço é utilizado já era amplamente utilizado, mas que na pandemia ganhou mais importância. Né? E na medida que agora vai começar um sistema de pagamento, parece que vai ser testado aí no WhatsApp, é mais essa relação de interdependência, mas que cria uma dependência do cidadão em relação ao serviço, que muitas vezes tem dificuldade de ser regulado. Muitas vezes tem dificuldade, você consegue imaginar, de repente, o WhatsApp parar de funcionar? Ele ganha, apesar de ser uma empresa privada, ganha características de serviço público. Né? Então, esse é um exemplo. Então, a base de usuários é algo muito importante quanto recurso. E o sexto, os algoritmos. Né? A gente já fala da era dos algoritmos, a sociedade algorítmica. Os algoritmos, aqueles que não aprendem e aqueles que aprendem, aqueles que são inteligentes. Né? Então, são outros recursos importantes. Então, a gente vê grandes companhias dominando importantes algoritmos que influenciam a vida das pessoas, das eleições, enfim, uma série de coisas. Então, essas 6 classes de recursos de poder cibernético vão ganhar na pandemia uma atenção muito grande. Naquele processo que foi dito de digitalização do mundo, essa intensificação,
se dá principalmente pelos recursos de base de usuários. Então, quando você tem essa digitalização, as bases, os usuários vão entrando no sistema. Né? As pessoas vão, aquelas que já estavam, intensificam suas relações, as que não estavam, entram no sistema, seja para ganhar um auxílio governamental, como ocorreu no Brasil, né? Seja para o trabalho remoto, né? Seja pelos serviços governamentais e privados que vão tendo que ser transferidos ou digitalizados em grande parte, né? As compras pela internet, né? Toda a logística que está envolvida nisso também, e principalmente as relações pessoais e familiares, né? Porque devido à pandemia isso se intensificou demais. Então você tem agora um público muito maior no âmbito do ciberespaço, né? Essas consequências, tem várias, mas algumas consequências, né, desse processo de digitalização e dessa expansão da base de usuários. Né? Primeiro, a gente tem um aumento muito grande da produção de dados. Né? E também tem um outro processo ocorrendo, juntamente com a produção de dados já digitais, que é a necessidade de transformar aquilo que era analógico do mundo antes da pandemia para um mundo mais digital. Né? Criação de novos sistemas, né? Transformação de procedimentos. Então, isso é uma das consequências. Uma outra, uma necessidade crescente, muito importante, de investimentos na infraestrutura digital e na capacidade computacional, os outros dois recursos cibernéticos. Então, tem a necessidade de que esses dois recursos tenham um aporte de energia, de recursos financeiros, para dar vazão a essa nova realidade que está sendo vivida. Né? E o desenvolvimento de novos algoritmos, né? Principalmente aqueles que chamamos de inteligentes. A Jaqueline deu vários exemplos, por exemplo, no caso da China. A China aproveitou, já vinha nesse processo de intensificação, mas a inteligência artificial, os recursos de aprendizado de máquina, reconhecimento facial, as tecnologias de não ter toque, né, para operar a situação da pandemia, e aí as consequências do campo da vigilância para o controle da pandemia, aumentou demais. Né? Aumentou demais. O que também gera, não só nesse campo do controle da pandemia, possibilidades de automação, mas a automação ela vai crescendo cada vez mais. Então, você tem uma aceleração da automação que já vinha sendo, já vinha ocorrendo, né? Tendo consequências sociais importantes. Ainda no caso da pandemia, a concentração de poder cibernético, né, ela se dá tanto em atores privados, como já foi colocado pela Jaqueline, como no Estado. Não é uma coisa só do Estado, não é só da China, da Rússia, seja lá quem for. Então, quem já tinha grande concentração desses recursos, as principais empresas, aqueles que dominavam os sistemas digitais em operação no mundo, principalmente, e aí, como o Diabo colocou, empresas que estão nos Estados Unidos, estão na Europa, estão na Ásia, principalmente China, ganham grandes possibilidades, né, esses atores privados. Então, você vai criando essas novas dependências. Quais? A gente já falou uma. As mensagens instantâneas, né, a videoconferência, olha, a gente aqui, né, as plataformas de trabalho e de estudo, o comércio eletrônico. Isso, uma parte pode retroceder depois da pandemia, mas uma parte pode se manter e se intensificar. Inclusive, expandindo o risco de acelerar o processo de desemprego estrutural que a gente já vinha ocorrendo. Né? E por parte dos estados, né, a concentração de poder ela se dá principalmente nessa quantidade de dados, porque tem uma justificativa. Né? Eu tenho duas justificativas. A primeira é o controle da pandemia, foi muito bem tratado pela Jaqueline. A outra é estímulo à economia, porque a economia não pode parar. Né? Então, a economia, nesse sentido, então, vou ter que ter, por exemplo, um cadastramento em massa para auxílio financeiro, que ocorreu no Brasil, né? E eu vou ter a intensificação da digitalização dos serviços públicos, também vou ter, como a gente já tem visto ocorrer, né? Então, a quantidade de dados
é um recurso importante por parte do Estado. E também o estímulo ao investimento, que, do ponto de vista do Estado, na infraestrutura digital, que a gente já falou, na capacidade computacional, que não se limita só ao atendimento à internet, mas até aos recursos, como busca da chamada computação quântica. Veja os Estados Unidos, veja a China tentando fazer isso, outros países também, e atores privados também. E o desenvolvimento de novos algoritmos. Né? No caso das grandes potências, há uma busca crescendo, e aqui eu estou falando dos Estados Unidos e China, principalmente, mas há uma busca muito importante na liderança dessas novas tecnologias digitais, o que hoje em dia tem apontado uma tendência da China estar vencendo esse jogo. Né? Nada está estipulado, ainda grande parte da inovação tecnológica do mundo vem do Vale do Silício, né? Mas o avanço que está ocorrendo na China é impressionante, e empresas asiáticas também. Já no caso dos países periféricos, o risco é de aumentar o distanciamento, né, em relação aos países centrais, em termos de poder cibernético. Né? E isso é um risco importante nesse processo de crescente concentração de poder cibernético. Aqui, agora, do ponto de vista das relações de poder, então não só na questão dos recursos de poder, mas do relacionamento, como já foi colocado, abre-se uma quantidade enorme de possibilidades de controle social e político, né? com tecnologias de vigilância, né? E de controle, que elas podem ser transferidas de um país para outro. O que se desenvolve na China pode ser utilizado em outro país, que tem esse interesse, por exemplo, de controle. Então, essas tecnologias de controle social que se desenvolvem nesse momento atual podem não só permanecer nos países que estão sendo desenvolvidos, mas podem ser transferidas também. Uma outra coisa que ocorre no âmbito do relacionamento, das relações de poder, é a alteração nos processos que já vem ocorrendo no campo da proteção de dados, como já foi bem colocado pela Jaqueline. Havia já uma tendência e havia um certo caminho. Né? E aí a gente tem os exemplos dos estados democráticos, né? que tem os mais republicanos, hoje em dia os mais populistas, né? E os estados autoritários ou em processo de se tornar. De alguma forma, havia questionamentos nesse campo. Né? Então, os processos pelo qual isso vinha se dando se alteram. Né? Não se sabe exatamente para onde vai. A maior dependência no campo das relações de poder das grandes empresas de tecnologia aumentou seu poder de barganha, frente não só ao cidadão comum, mas também diante dos estados. Né? Então, de alguma forma, também tem uma maior demanda por controle desse poder, que a gente vê na Europa, principalmente, que foi colocado pela Jaqueline anteriormente. Né? E nesse momento, não é só a questão do uso dos dados dos usuários, mas também as tecnologias que manipulam os dados, ou seja, os algoritmos, e principalmente a questão da inteligência artificial. Aumenta a demanda por regulação também da inteligência artificial. A gente tem uma política de discussão aqui no Brasil, eu não sei exatamente como é que ela está, mas tem discussão em vários países sobre isso. Então, é algo que se acelera também. Então, estamos num aumento de demanda por regulação, não só da internet, mas as demais tecnologias digitais que estão se expandindo, como já foi colocado atualmente. Diante disso, o que a gente tem? Um aumento da tensão, né? No que a gente pode chamar da governança da internet, seja entre atores privados, a sociedade civil e os estados. Então, a gente está num período de tensão. Né? Para onde vai? Como é que fica? Como é que se dá? Como é que isso aí vai funcionar? E talvez um estímulo a uma lógica nacional do próprio funcionamento da internet, que a Jaqueline é grande especialista nisso. Então, pode estar tendo um reforço dessa questão. Né? Mas, para finalizar, e não ser tão pessimista, a gente tem que pensar o seguinte, que o futuro não está
decidido. Assim como a gente não tinha uma previsão muito clara do que seria uma pandemia, a gente não tem uma previsão muito clara do que vai ser o fim de uma pandemia. Né? Então, as possibilidades, elas estão abertas. Né? Os novos usuários, ou os internautas que a gente coloca, né, o aumento da importância das novas tecnologias na vida das pessoas, pode levar a uma série de coisas. Né? Por exemplo, pode levar, sim, a mais controle sobre a sociedade. Né? Pode levar a mais automação e desemprego. Pode levar também. Não é um desemprego só da pandemia, mas é um desemprego que vem em consequência do avanço das novas tecnologias de automação, nos serviços e na produção. Pode também levar a mais desinformação e mais alienação política, o que a gente também tem vivido, e o Brasil é um caso clássico nessa questão. Né? Mas, por outro lado, mais pessoas se relacionando e propondo novas relações, pode criar, ou experimentando novas relações, pode criar também formas de solidariedade que a gente não tinha antes. E também formas de resistência. Isso não está definido, não é só controle. Né? Pode também ter, na medida que mais pessoas participam desse mundo digital, mais inovação e também reflexão sobre para que serve a tecnologia na nossa vida. Pode ocorrer isso. É interessante a pandemia que ela leva as pessoas a refletirem sobre não só a vida cotidiana, mas a sua própria vida, a sua existência. Né? É uma questão existencial também. Né? E também a pandemia de alguma forma, colocou, eu acho que aqui a gente está num país estranho, mas desse ponto de vista, mas ela colocou, por fim, a ciência a serviço da sociedade. Evidenciou que, olha, a ciência é importante, ela tem uma função grande, né? E pode ser que desse mar de desinformação ou de bobagens que a gente ouve por aí, pode sair algo um pouco mais fortalecido do ponto de vista científico. Então, não está tudo perdido, não. Tem que manter um pouco de esperança. Acho que esse seria o panorama que eu queria dar em termos mais tentando ligar conceitualmente o que a Jaqueline deu no exemplo empírico. Seria isso, professor. Obrigada, professor, pela sua fala. Agora vamos abrir o debate. Se alguém tiver alguma coisa para pontuar ou alguma pergunta, é só se pronunciar. Caso tenha mais de uma pessoa, só coloque seu nome no chat que eu vou chamando pessoa a pessoa para dar ordem. Pode falar, Cris. Boa noite, então, pessoal. Obrigado aí por compartilhar. Na verdade, eu estava só, acho que foi até o professor, ou até mesmo a Jaqueline comentou, não lembro agora de cabeça, falou sobre pagar no WhatsApp, né? Eu também queria entender, né, em relação à pandemia, que a gente viu muitas questões, né, a gente tem agora o Banco Central com aquele Pix, né, por exemplo, e aí fica a pergunta, a Jaqueline, se não me engano, fez Ciências Sociais, né, doutora em Ciências Sociais, pelo que eu me lembro aqui rapidinho, e aquela, né, mas para quem que seria esse Pix, né? Então, assim, eu recebi aqui no meu, do Banco Santander, tá gravando, né? Não vou falar o nome, eu recebi aqui de um banco, você quer ficar milionário? Se inscreva, não sei o que lá e tal, né? Aí eu falei assim, poxa, mas para quem que será que eles estão falando isso, né? A pandemia elucidou a desigualdade social, os invisíveis e por aí vai, né? Então, assim, como é que vocês enxergam isso? Como é que eu posso dizer? Para quem de fato indo para essa questão do financeiro, né? Para quem de fato é essa questão do Pix, etc., para todo mundo? Vai ser uma nova tendência? Porque tem gente também que nem sabe usar celular, né? Então, assim, mais nessa questão, inicialmente, abrindo margem para a desigualdade que já tinha, e a pandemia, obviamente, aumentou um pouco, né? É mais ou menos isso.
Se vocês preferirem responder na ordem, fique à vontade, os dois convidados. Tá. Oi, Cristiano, boa noite. Acho que você colocou uma ótima questão, porque o Pix vem causando uma certa polêmica, de fato, mas eu acho que a história não é tão negativa quanto a gente imagina. Porque, além desse relatório da OCDE, que saiu nessa semana, sobre o Brasil estar se preparando, né, para entrar numa economia digital de fato e estar se modernizando, eles elogiaram a iniciativa do Pix. Porque o que está acontecendo? Nessa tendência que a gente já estava vindo de fintechs, né, de você ter bancos digitais, e isso está permitindo uma inclusão financeira de muitas pessoas que antes não estavam nesse sistema. Os bancos estavam se sentindo ameaçados, né, pela facilidade que você tem de usar um Nubank ou um PicPay e não usar um banco tradicional. Eu estou aqui falando os nomes dos bancos. Mas algo nesse sentido. O pagamento via WhatsApp também seria uma disruptura, eu acredito, muito forte. Tanto que ele foi bloqueado pelo Banco Central alguns meses atrás e agora parece que isso está sendo revisto. Eu acho que o Pix vem para suprir um pouco dessa facilidade que as fintechs proporcionaram para que todo mundo possa ter, a partir dos bancos tradicionais, um pouco desse mundo das fintechs, de você fazer uma transferência facilitada, de você não cobrar a taxa, você transferir para outro banco a qualquer hora, qualquer dia da semana. Então, ele vem para trazer uma inclusão financeira importante. Agora, um questionamento que eu também tenho sobre isso, e eu ainda quero investigar isso mais a fundo, porque até agora é tudo muito novidade, é a questão da centralização dessas informações pelo Banco Central, que ainda não está muito claro, pelo menos para mim, a centralização dessas informações, dessas transferências. Eu também acho que a gente, né, que está mais ligado no sistema de dados pessoais, fica mesmo um pouco suspeito, né, com essa muita propaganda que está sobre o Pix, mas eu vejo nesse sentido. Eu acho que é uma resposta à inclusão financeira muito bem-vinda, que está sendo realizada pelas fintechs, e agora os bancos tradicionais querem correr atrás um pouco desse prejuízo, digamos, mas tem essa questão de você estar talvez compartilhando um pouco mais de dados com o Banco Central e como que esses dados vão ser utilizados. É claro que, até agora, eles estão colocando que está totalmente de acordo com a LGPD, mas quando realmente começar a funcionar, a gente talvez tenha uma noção melhor. Eu queria complementar aqui, que foi colocado, né, essa questão de... O Pix não é só o Pix, né? Até o exemplo do WhatsApp, do serviço de pagamento, né? Também uma forma de... Porque o Brasil é um dos países que tem o sistema bancário mais envolvido no mundo e mais digitalizado no mundo também. Então, é algo que você vê, algo semelhante na China, por exemplo, né, com os pagamentos através desses QR Codes, isso é muito disseminado, né? E é uma tendência que é difícil de ser controlada, né? Então, você fazer o Pix saindo pelo Banco Central, né, tendo esse controle, é um pouco do Estado falar, melhor ter o controle, são tecnologias de controle financeiro, né, de registro. Eu não sei como é que a tecnologia de fato ocorre, né, porque você tem outras possibilidades que surgem. Você tem alternativas de pagamento muito complicadas, que você tem que testar e ver como é que vai. E porque também tem essa questão do Estado ator privado. Né? Como é que fica isso? Né? Então, primeiro que você tem que dar vazão. Esse mundo digital ele tem uns probleminhas. Né? Muita gente faz transação, por exemplo, na pandemia, muita gente já deve ter feito isso, mas algumas compras eu faço pelo próprio WhatsApp. Né? A pessoa, o único meio de comunicação que a empresa tem, principalmente a local, que é pelo próprio WhatsApp, né? E daí você paga lá com o cartão. Você imaginou você já pagar direto? Vai ser por cartão, porque que vai operar é uma operadora, pelo menos nos testes, é a Cielo, né? Que é uma operadora de cartões, e dessas maquininhas. E daí você permite dar essa vazão e dar controle também, resolve o problema fiscal, né? Você tende a jogar as pessoas para o sistema mais legal possível, né? Então, essa é uma questão do Estado. É uma forma de você fazer isso. Né? E, ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que teve iniciativas que não foram adiante
e que demonstravam o tipo de possibilidade que estão colocando e o poder dessas grandes empresas, como as Big Techs, como a Facebook. Facebook, no passado, tentou criar uma criptomoeda, a Libra, né? Você já imaginou um mercado de e-commerce envolvendo, eu não sei quantos bilhões de usuários o Facebook está em operação hoje, tá? Mas é uma grande parte dos usuários do mundo passam por 2 bilhões já em operação. 2 bilhões de pessoas tendo a possibilidade de fazer transação através de um sistema de criptomoedas que você onde tinha, não era só Facebook, era uma série de empresas, né? Estava num tipo de consórcio, mas que os bancos centrais de várias partes do mundo viram isso não viram isso com bons olhos e uma tendência de bloqueio desse tipo de coisa. E aí o Facebook parou, não sei se só estacionou projetos e abandonou o projeto. Então, é o mundo que a gente vive hoje. Né? Você tem, e aí vem esses novos algoritmos, né? Veja, é um poder econômico que esse grupo tem, consegue agregar mais poder econômico, concentra uma base de dados gigantesca, viu aí o caso aí da 2 bilhões de pessoas, né? E você teria uma infraestrutura de e-commerce absurdamente grande, né? Então, é lógico que seria até mais fácil taxar e algo desse tipo. De alguma forma, aí essa questão vai entrar. Taxação de grandes empresas no âmbito digital, de alguma forma tem que ocorrer, porque você vai ter que dar suporte para as pessoas que... Você tem inclusão no serviço, você tem exclusão, porque tem gente perdendo emprego, gente com trabalho precário, e assim vai, né? Então, essa é uma questão importante. O Pix é um exemplo da necessidade, ou que ocorreu com a pandemia, de aceleração, isso eu já havia antes, mas aceleração dessa digitalização, né? E inserção de mais gente no sistema financeiro. Rafael, por favor. Olá, boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, eu tenho duas questões para colocar. Uma em relação a quando você fala da parte de proteção de dados pessoais, queria saber a opinião da Jaqueline e do professor Marcelo em relação assim, o cruzamento, né, da parte de perfis pessoais e perfis públicos, né? Acho que com o Bolsonaro, especialmente, ele aí, talvez dos presidentes brasileiros, é o primeiro que está realmente imerso na parte de redes sociais, né? Então, assim, essa parte de... quando você fala em proteção de dados, como que está esse debate sobre essa questão do acesso a autoridades públicas, né? Governamentais ou mesmo pessoas mais ilustres, né? Que têm um peso, um impacto na sociedade de maneira maior, né? Como que está essa parte de se eles têm alguma informação ou opinião de como lidar com esse tipo de informação, né? Por exemplo, eu sei que o Twitter mesmo, ele tem algumas restrições de como você compartilha Twitters antigos, né? Tem alguns parâmetros que tem que seguir para você compartilhar essas bases de dados que estão sendo criadas para você avaliar, estudar o perfil e o comportamento e entender um pouco daquele perfil específico do Twitter, né? Até interessante, por exemplo, que o Trump lá nos Estados Unidos, né? Não sei se todo mundo sabe, mas acho que é interessante que ele tem uma conta pessoal dele, né? Que é a acho que é Donald Trump Real, e tem uma conta oficial que acho que ele nem tem acesso, é a própria Casa Branca, são os funcionários públicos que vão alimentando ela, né? Então há uma certa divisão, assim, né? Que é o presidente, né? Da pessoa física, né? Então essa bifurcação que eu não sei se em outros países isso acontece ou é uma coisa muito específica dos Estados Unidos, né? Então, a minha questão é mais nesse vínculo, né, dessa proteção dos dados pessoais e como nessa fronteira, né, entre o dado pessoal e o dado público, né? E uma outra questão também que me chama a atenção é um pouco essa questão de o porquê das grandes empresas de tecnologia, Facebook, Google, né, especialmente aqui as do Ocidente, né? Elas demoraram tanto tempo e mesmo depois... começaram a atuar, é uma atuação muito tímida, né, em relação à intervenção na questão de dar suporte para monitoramento, né? Porque, por exemplo, a gente vê lá na questão da Coreia do Sul, né, essa parte do monitoramento deles é extremamente forte, assim, né? Eles conseguem rastrear muito forte, né?
porque exatamente as empresas de tecnologias, como Facebook e Google, que eles teriam essa capacidade, eles recuam, são bem tímidos nesse sentido. Queria saber um pouco essas duas questões. Posso ir primeiro de novo? Acho que o Rafael, a sua primeira pergunta, você colocou uma excelente questão e você um pouco já respondeu, que quando você começou a perguntar, eu pensei exatamente no caso do Trump, e que é esse caso de ter dois perfis, né? Esse é um caso interessante, porque logo que ele foi eleito, eu estava na minha timeline do Twitter, assim, e eu vi um tweet dele, e eu falei, nossa, mas eu não lembro de ter seguido o perfil dele. E era justamente porque eu seguia o perfil da Casa Branca, que era o perfil oficial, digamos, né? E ele tweetava coisas da presidência do perfil pessoal dele, e não usava esse perfil da Casa Branca, que era um perfil que antes era do Obama, né? E depois, quando ele foi eleito, passou para ele. E esse foi um caso muito interessante, porque logo acho que no primeiro ano de mandato dele, um juiz da Suprema Corte Americana abriu um precedente sobre isso, falando que já que ele tratava questões de Estado no perfil pessoal dele, aquele perfil seria considerado um perfil de caráter público, que é exatamente o que o Bolsonaro também faz no Brasil e diversos outros políticos. Mas aqui a gente realmente não tem essa questão, eu acho, de ter um perfil mais institucional, digamos, né? Os perfis pessoais acabam se tornando os institucionais depois que a pessoa entra no cargo. E eu achei esse precedente muito interessante, porque, inclusive, o Trump chegou a bloquear opositores dele, e aí esse juiz determinou que ele não poderia fazer isso, porque ele era o presidente que estava servindo a todo o povo americano, e isso iria contra, enfim, acho que princípios democráticos. Então, tem essa questão realmente problemática, principalmente aqui no Brasil. E tem uma questão também que é você definir o que é um dado público. Essa é uma pergunta, eu acho que um tanto difícil e que precisa ser pensada, principalmente num cenário que a gente está falando de uso dos dados e ter dados abertos, por exemplo, né? Então, o que você vai considerar um dado público? Mesmo na LGPD, você tem essas definições, né, que eu coloquei aqui de dado pessoal, dado anonimizado, dado sensível. Você tem uma série de definições, mas você não tem uma definição para dado público. E se eu não me engano, nem mesmo na LAI, que é a Lei de Acesso à Informação nossa, não existe essa definição explícita. Então, você fica realmente dependente de todo um contexto para poder saber se aquele dado é público ou não. E quanto à questão das Big Techs americanas, né, aqui do Ocidente, questão de monitoramento, eu acredito que tem toda uma série de valores ocidentais, e principalmente vindo dos Estados Unidos, que você não tem no Oriente, que são esses valores mais democráticos e mais individuais, em oposição a valores mais coletivos que você tem no Oriente. Principalmente depois do caso Snowden, eu acho que escancarou que já acontecia um monitoramento, mas as Big Techs ficaram mais receosas de estar atuando nesse sentido de vigilância. Só para continuando, no caso do perfil pessoal, perfil público, esse é um dos grandes problemas que a gente vive em vários países. Né? É meio que um absurdo, porque o que ocorre? Ocorre aquilo que o Trump faz, o que o Bolsonaro faz. O efeito disso é que o papel de presidente não é desempenhado conforme o que se imaginava. Né? Então, você tem um problema sério do ponto de vista de uma confusão constante que se cria na sociedade. Uma coisa é você virou presidente, virou vereador, virou qualquer coisa. Eu imagino, na minha opinião pessoal, que, olha, ou tipo assim, o que era pessoal paralisa aqui, vou criar um perfil público e esse é a única forma de comunicação possível. Não é? Porque ele agora desempenha um papel público. Então, você precisa ter essa questão. A gente lembra o que a gente já viu que saiu do perfil do Bolsonaro, Golden Shower, seja lá o que for. Todo mundo lembra. Né? Isso tem um efeito muito danoso para a sociedade, porque você desqualifica a instituição presidência da República.
não é? Então, do ponto de vista institucional, e esse é o problema que as Big Techs têm, que elas mantêm esse tipo de coisa. É lógico que elas não tem que ser, também não pode falar elas em pró, você pode isso ou não, também tem uma discussão sobre isso, mas que tem que ter algum tipo de acerto nos estados, em cada estado, uma legislação específica para isso deveria, porque o que a gente está vendo é uma constante discussão sem sentido, principalmente da política. Veja hoje, é uma questão lá, uma questão dessa, o Ricardo Salles, né, que chamou lá no perfil dele de Nhonho do Chaves, sabe, o Nhonho, e do Chaves, não o Hugo Chaves, o Chaves do Chapolin, né, e o Rodrigo Maia. Daí você fica um dia todo, você liga a televisão, vê o jornal, discutindo uma bobagem, né, que as pessoas fazem no relacionamento interpessoal, sendo que não é uma comunicação sincrônica. A gente sabe que tem um grande problema de contexto na comunicação não sincrônica, como eu mando no perfil, às vezes é um impulso que está sendo colocado, né? Cria-se muitas confusões, então é diferente de estar face a face uma pessoa conversando. Então, esse é um problema sério que a gente está tendo como consequência institucional. Eu acho que é uma das causas importantes da crise institucional que se passa no mundo todo em vários níveis. É uma das causas, né? Essa possibilidade de você ter dupla personalidade, praticamente, vamos dizer assim. No caso das Big Techs do Ocidente e Oriente, essa é uma questão que também me incomodou, porque por mais que haja diferença, eu também acho que a diferença cultural é importante. Os asiáticos têm uma aceitação maior de mecanismos de vigilância, seja em país democrático ou não democrático, por uma questão de uma, vamos dizer assim, sentimento coletivo também, tá? Por isso que talvez seja uma das explicações que o controle da pandemia na Ásia é muito melhor devido a essa questão, né? É simples, no Ocidente a gente fala assim, olha, use a máscara porque se proteja, é assim, é o princípio individual. Lá use a máscara, não transmita para o outro, é outra coisa, é uma outra lógica, né? Seja no Japão, tem um hábito de usar máscara que vem da pandemia da gripe espanhola, né? Então isso tem uma questão cultural. Só que também tem essa questão mais individualista, mas principalmente acho que as Big Techs vinham já sofrendo pressões de parlamentares, né? Tendo problema com a justiça, tendência à regulação, tendência a cobrar imposto. Então, eu acho que elas também se esquivaram disso. Também se esquivaram. Porque se quisessem, elas implementariam isso num piscar de olhos. Então, eu acho que também tem essa questão de não permitir dar mais margem de ação para que outros grupos controlem ou imponham legislações de maior controle sobre as Big Techs no Ocidente. Pelo menos essa visão que eu também tenho. Acho que as duas coisas do ponto. Seria isso. Obrigada. Vou fazer uma pergunta agora. Sobre essa questão que vocês falaram do coletivo que tem no Oriente e aqui no Ocidente nós somos mais individualistas, eu coloco a questão dos aplicativos de monitoramento da pandemia, que no Oriente, principalmente na China, funcionam muito bem, porque é uma certa obrigatoriedade da população baixar esses aplicativos, enquanto aqui no Ocidente não há uma grande adesão da população nessas plataformas, principalmente na Europa, que são um povo muito preocupado com essa questão de dados. Então, eu faço a seguinte pergunta. Qual é o limite e se existe esse limite para esse controle de dados? Até onde isso iria? Vocês conseguem ter uma prospecção disso?
teria um teto de monitoramento das pessoas? Acredito, Isa, que além das diferenças culturais, né, que a gente comentou aqui, e, por exemplo, os europeus realmente têm eles colocam a privacidade mais forte, né, dão mais importância ao valor da privacidade do que os brasileiros, por exemplo. Eu acho que tem uma questão, como eu posso dizer? Tanto institucional, eu acho que essas questões que o professor colocou, né, de você ter um presidente que não tem um perfil institucional, por exemplo, e que tem uma influência muito forte, e que, se depender dele, a vacina não é obrigatória, por exemplo. Você tem esse tipo de influência sobre a população, de que, eu não sou obrigado, então, cada um o seu, cada um age como bem entende. Eu acho que tem esse sentido, né, não só do cultural, mas dessa influência política. E o limite, eu acho que ele sempre é traçado pelas leis, pelos decretos emergenciais que você emite durante uma pandemia, e você teria que seguir aqueles parâmetros, né, que estão expostos na lei ou no decreto, como no caso da LGPD aqui no Brasil, alguns dos itens que eu já comentei, né, de finalidade, de transparência, de você ter um tempo para o tratamento dos dados. Eu acho que seguir parâmetros assim são um excelente começo para você falar, olha, a gente incentiva você a instalar esse aplicativo, a gente ter esse controle, porque esse dado vai ser tratado assim, 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 vai ser anonimizado, ele vai ter um ciclo de vida, vai ser descartado depois, e com isso a gente vai conseguir implementar políticas públicas para conter o avanço da pandemia. Acho que esse é um tipo de limite ideal que pode ser colocado, e aí depende da população, né, ser conscientizada sobre isso, procurar as informações, ter acesso às informações, ter informações transparentes. Acho que o caminho é esse. Essa questão, Isabela, ela é super complicada. Porque, ao mesmo tempo, você fala assim, na China se fez isso. Né? Tudo bem, ali é um sistema autoritário, né, que se obriga, e essa questão de privacidade não tem sentido. Né? Mas, por outro lado, você conseguiu, com esses instrumentos, fazer um ótimo controle também da pandemia. Né? É lógico que sozinho não faz. Tem que ter teste, tem que ter atenção, tem um monte de coisa. E mesmo em países como o Japão, mesmo com a Coreia do Sul, né, eles têm uma adesão muito maior. Não acho que seja questão de obrigação, não sei dizer exatamente, mas tem essa questão cultural. Por outro lado, o Ocidente, por não adotar esse tipo de solução, paga um preço terrível, não só econômico, mas principalmente em vidas. É um absurdo. A gente está se acostumando a cifras que são muito grandes. Não é? Sei lá, hoje está, eu não sei nem quanto está, 150 e tantos mil mortos. Olha só, você não sabe nem quanto está. 160 mil, eu não sei. A gente já naturalizou esse tipo de informação. Né? Então, isso é um custo. Fora os mortos que a gente não conhece, fora as consequências de doenças que não estão sendo tratadas, fora a consequência da economia que ficou desorganizada, a raiva que dá de você ver, às vezes, setores que se protegem, outros que não se protegem. Eu tenho muita raiva. Quando eu falo, não, por que você não usa máscara? Eu não falo, porque senão a gente brigaria todos os dias, quando olha na rua. Por que você usa máscara para baixo do nariz? Por que você usa máscara aqui no queixo? Então, não use, né? Já nem use. Mas, então, 158 mil óbitos, olha isso. A gente acostumou com isso. Agora, eu não... E falar, não, mas porque senão vai ter vigilância, não vai se proteger os dados. Eu acho ainda que há possibilidades criativas de a gente garantir algum tipo de controle, mesmo fazendo uso desse tipo de tecnologia. É impossível a gente achar que não é possível fazer algo desse tipo. Eu achei que foi o Ocidente se mostrou vamos dizer assim, um excesso de cuidado, mas que pagou um preço muito alto e está pagando ainda, continua pagando. Veja as cifras nos Estados Unidos, é absurdo aquilo. Né? Nos Estados Unidos, uma coisa está falando no Brasil, a gente fala um país que tem muito mais dificuldades, né? Agora a gente está vendo um custo social absurdo num país como os Estados Unidos.
né? Então, não é só o Trump e tal, tem uma série de coisas, tá? Tem elementos culturais, eu acho que ela é importante, mas eu acho que pode ser que eu esteja errada, viu, Isadora? Então, mas acho que eu não vi um debate amplo falando assim, olha, a gente tem essa tecnologia, a gente vai usar, tem jeito de usar de uma forma que não invada a privacidade, que seja controlado os dados, que não sejam utilizados posteriormente para outras finalidades políticas, por exemplo, de perseguição, não é? De exposição. Eu imagino que seria possível, sim, ser muito melhor do que a gente foi. Inclusive, aí não se apresentam soluções das big techs. Eu acho que elas tinham uma responsabilidade, né? Porque ela não tem responsabilidade, se isenta da responsabilidade quando você vê, por exemplo, você assiste o YouTube e vai no canal da CNN. Daí o canal da CNN é ao vivo. Aí tem aquele chat que fica rolando ali, não tem? O negócio. O que é aquilo? Aquilo ali é uma coisa, é só agressão, aquilo não é democracia. Não tem sentido comunicativo nenhum, né? Então é tipo assim, não, eu tô dando a liberdade, então é tudo mais ou menos, sabe? A gente está um pouco hipócrita, vamos dizer assim, nessa discussão. A gente tinha que enfrentá-la e ver até onde é possível ir. Porque a grande questão é como é que eu mantenho a liberdade das pessoas e mantenho o menor custo possível de vidas. Essa é a questão. Isso foi uma falha terrível, eu acho, do ponto de vista do Ocidente, e é vergonhoso. Giovana, pode falar. Boa noite. Eu estava assistindo a Conferência de Relações Internacionais que está acontecendo essa semana virtualmente, e aí algo muito recorrente era a Agenda de 2030. Como vocês acham que pode relacionar essa agenda com essa questão dos dados? Obrigada. Oi, Giovana. Ótima pergunta. A Agenda 2030 da ONU, ela traça alguns objetivos, né, de desenvolvimento sustentável que estão relacionados com vários processos de digitalização. A ONU está com uma agenda muito forte nisso, e além da Agenda 2030, o secretário-geral Guterres, ele pediu, salvo engano, ano passado, agora não lembro se foi 2018 ou 2019, um painel especial para cooperação digital, focada numa série de temas, né, de assuntos como infraestrutura, como educação digital, como proteção de dados, o papel do setor empresarial, para direcionar essas questões de desenvolvimento sustentável, desenvolvimento seguro, né, que você pode fazer dos países, das sociedades, através desse tipo de política, de implementar uma lei de proteção de dados, por exemplo, de ter transparência, de você ter mecanismos de identificação digital, por exemplo, que é um mecanismo que já tem uma discussão longa no Brasil sobre isso, mas que até hoje não conseguiu ser implementado, da necessidade de você facilitar serviços governamentais vias digitais, né, que nem o professor comentou, cada vez mais a gente vai estar dependendo de serviços que estão online, e as pessoas muitas vezes não sabem como acessar, não sabem usar, falta acesso, né, falta conexão. Então, para os países terem uma agenda voltada a isso, que possa ter um governo mais transparente, mais aberto, que facilite serviços, que facilite ali as burocracias, né, que o cidadão tem com o Estado, para que esse desenvolvimento possa ser cada vez melhor para uma série de setores da sociedade. Acho que a Jaqueline pegou quase tudo aí, mas a questão da ONU e a Agenda 2030, ela é uma agenda, 2030. A pandemia ocorreu. Então, o curso das ações mudam, né? Como a gente já discutiu aqui. Então, a questão da digitalização, ela afeta todos os temas que eram tratados. Não tem como não ser tratado. O interessante da ONU é que eu acho que deveria ser dado mais atenção ao seu papel, é que ela desenvolve, como já algumas coisas, tem uma preocupação muito forte do ponto de vista de ligar a questão das novas tecnologias digitais e a inclusão, né? Não só a inclusão das pessoas, mas o atendimento aos casos extremos, né? Eu vou dar um exemplo.
uma das principais, uma das primeiras formas de transferência de recursos financeiros para apoio humanitário através de criptomoeda foi feito pela ONU. Por quê? Há um grande problema. Primeiro que não tem estruturas em vários países de fazer essa transferência de forma rápida e eficiente e segura e transparente. E tem o problema da corrupção também, que daí ela desenvolveu uma série de coisas. Isso é um exemplo. Né? Então, eu acho que a ONU, em vários níveis, certamente teria muita coisa para ser aproveitada. Né? Eu não tenho visto isso muito se aproveitar no momento. Né? A gente fica muito rodando em torno das grandes empresas ainda. Há uma dificuldade muito grande do ponto de vista de comunicação e de chegar a esse tipo de informação às pessoas, aos próprios estados mesmo. Né? Mas certamente a ONU tem acho que ela poderia ser ela mas poderia ser mais, uma das fontes de padronização de boas práticas nesse momento de forte digitalização. Eu penso isso. É uma pena que não está tão visível, tão acessível. É lógico, você vai no site da ONU, fica puxando ali, puxa ali, você vai ver que tem uma série de coisas sendo ocorrendo. Mas não está ainda amplamente divulgado. Né? Isso é um probleminha que a gente tem. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma observação? Caso não, gostaria de perguntar para os convidados se eles querem finalizar a fala, tem alguma observação a fazer. Eu queria complementar rapidinho, rapidinho, só a fala do professor Mariano. E justamente o que o senhor acabou de falar, a gente também até poderia adicionar a crise do multilateralismo, né? Se é algo que a gente pode associar de fato, né? Então, inclusive, muito se espera que nesse pós, que até foi o senhor comentou, que a gente não sabe o que vai ser esse pós-pandemia, de fato as instituições, né? O que vai ser? Será que elas vão se realmente oxigenar, se refortalecer, e por aí vai, para dar a guinada pós-pandemia, né? Então, isso vai... Só complementando. Posso falar ou você fala alguma coisa, Luciano? Pode falar, professor. Isso aí. Não, um pouco isso que você colocou é bastante interessante, porque na pandemia, em tese, a gente tem um problema global, né, e a solução ela é global, por mais que fala que não, ela é uma solução global, não adianta você resolver num país ou outro, a gente está vivendo um momento muito estranho, né, onde você não tem só crise do multilateralismo, mas você tem crise também do regionalismo, né? E normalmente é o regionalismo que teria as ferramentas mais rápidas, vamos dizer assim, mais articuladas para intervenção no campo aí do controle pandêmico. Deveria, em tese, ser. A gente viu o fracasso da Europa na primeira onda, mas agora a gente vê uma tentativa, que agora na segunda onda está muito grave na Europa, uma tentativa das instituições europeias de darem, não sei se existe um aprendizado, né, mas uma tentativa de falar, olha, não, precisa, hoje eu vi a fala da representante europeia sobre o assunto, falando, olha, precisa ter mais coordenação, né, precisa ter mais concertação também entre os estados, porque é um problema de todo mundo aqui, não dá para resolver um lugar e o outro não. Então, esse tipo de coisa ocorrendo. E a gente vendo, ou no caso da OMS, que seria a instituição multilateral por excelência para controle pandêmico, ela faz o seu papel, mas a briga em torno dela, né? Por questões não só de rivalidade de potências, não é só isso, tem isso, lógico que tem, mas tem questões eleitorais sendo envolvidas nesse campo. A gente tem uma crise dos sistemas, dos sistemas eleitorais e partidários em várias partes do mundo, e isso reflete no tipo de liderança que a gente teve. Uma grande parcela das lideranças são irresponsáveis, o nosso presidente é um deles, o Trump é outro. Né? E se utilizam do cenário internacional, das relações internacionais, como um palco para os seus interesses locais. Né? Então, ele virou um palco. Independente se o efeito é danoso para a vida no mundo todo ou para a instituição multilateral.
né? E isso foi um grande problema. Pode ser que a gente consiga sair dessa, né, melhor. Mas esse é um ponto importante se colocar. Né? Posso dar um comentário? Em cima do que o professor falou, eu acho que o final dele é o ponto que eu queria tocar, assim, essa parte da crise de liderança, né? Porque isso, o Brasil como é muito forte, mas o mundo também é, porque se a gente olhar os períodos históricos, por exemplo, o final da Guerra Fria, né? Ou mesmo no final da Segunda Guerra Mundial, final da Guerra Fria, e assim vai, tinha um conjunto de lideranças no mundo, né? Em vários países do mundo, e no Brasil, muito forte, né? Por exemplo, você vê as lideranças do Brasil, do final dos anos 80, né? Todas elas estão desgastadas hoje em dia, né? Mas elas tinham um peso muito importante. O Lula, Fernando Henrique Cardoso, para citar dois aí que foram presidentes, né? Eles tinham um peso, uma importância muito grande. Essas lideranças, elas estão soltas. A gente não tem uma liderança, mesmo a gente vê a Merkel, talvez com potencial nesse sentido, assim, mas meio que isoladamente, né? Não tem um conjunto de lideranças como tinha na Segunda Guerra Mundial. Então, praticamente todos os grandes países tinham lideranças importantes, né? E isso não acontece. E acho que isso acho que é um fator importante para a gente entender um pouco essa questão, né, dessa crise do regionalismo, do chanteralismo, né, das instituições no geral, né? Eu não queria completar muita coisa, porque inclusive tem que jantar, né? E eu produzo um jantar. Mas o que você colocou tem uma questão que envolve tecnologias digitais, porque essa crise de liderança já tem sido colocada faz tempo, né? Mas hoje em dia vocês têm as principais lideranças, elas surgem no momento atual de uma forma muito negativa a partir dessas novas tecnologias, não é? Ou lideranças que se aproveitam do caos que se gera no mundo, inclusive onde as novas tecnologias são pontos importantes para isso. Veja Putin na Rússia, né? Quanto mais instabilidade mundial, Putin se dá bem, né? A própria China, Xi Jinping, de alguma forma se dá bem. Para a China, talvez se fosse melhor, está tudo indo mais calmo, né? Mas se dá bem também pelo fato de que tem um sistema que mais ou menos autoritário, que mais ou menos consegue se controlar ali e se posiciona diante desse caos que está sendo gerado. Mas as novas formas de comunicação viabilizadas pelas novas tecnologias, elas dificultam o estabelecimento dessas lideranças. Foi aquela pergunta lá que foi colocado lá, o perfil político, né? O perfil pessoal, o perfil político, o perfil público. A comunicação foi alterada, a gente não estabilizou esse momento. A gente está vivendo, está no âmbito de uma mudança do padrão comunicativo, né? Em todo o âmbito de mudança desse padrão, você tem a criação de possíveis lideranças. Mas, normalmente, as lideranças controlavam, dominavam esses meios de comunicação. De alguma forma, se davam bem. Veja o pós-Segunda Guerra, por exemplo. Não, o entre guerras, né? A era do rádio, por exemplo. Né? Depois vem a era da televisão, né? Agora, a era da internet, ela é mais difusa, né? O controle da informação é difuso. E quem tem conseguido, de alguma forma, se posicionar de uma forma muito negativa é através de desinformação, fake news, essas redes que se estabelecem, né? Mas levando as pessoas a crenças de 100 anos atrás, sabe? O problema da volta da vacina, sabe? Esse tipo de coisa, né? Acreditando que, ou não sei se acredita, ou se é algum outro problema psicológico, mas que a Terra não é redonda, sabe? Esse tipo de coisa. Então, a gente tem as tecnologias têm um papel negativo na dificuldade de formar essas novas lideranças, né? Porque também, mesmo que você forme as próprias novas tecnologias, conseguem desmontar as lideranças muito rapidamente, por escândalos, né? Mostrar o que é o privado como sendo público. Então, também tem essa questão. Mas esse é um debate bastante interessante e eu acho que quem faz relações internacionais deveria se ater, viu? Bastante interessante. Queria só finalizar aqui a fala, acho que o professor já colocou praticamente tudo, resumiu bem a importância desse momento estranho que a gente está vivendo e essas questões de crise do multilateralismo, de identidades, né, de lideranças, e o papel da ONU nisso tudo também, vai muito de encontro com o que eu estou, né, o meu objeto de estudo do doutorado, que é
realmente essa tendência de você ter políticas não tão harmonizadas, no caso que eu vejo específico da minha pesquisa para a internet, mas a gente vê numa série de questões, e que agora com a pandemia se agravam e se voltam mais para esse mundo digital, né? Porque está todo mundo dependendo desses serviços. E não à toa a gente está tendo constantemente os CEOs das Big Techs sendo questionados no Congresso americano quase que todo mês, né? Ontem teve de novo. Tá lá o Zuckerberg, o Jack Dorsey, o Pichai da Google. Esses caras estão pegando para eles ali muito das consequências dessa falta de liderança, dessa falta de harmonização das instituições, de você ter cooperações de fato para ir atrás de problemas globais, para resolver esses problemas. Porque o problema da desinformação, do fluxo de dados, não está acontecendo só em determinados países. Está totalmente interligado. E essa questão da difusão do poder que o professor colocou é o que o Nye falou lá no começo da década, né, em 2011. A difusão do poder, as tecnologias possibilitando que o poder saia da centralidade do Estado e esteja na mão de atores diversos, desde das empresas transnacionais, da sociedade civil, né, de especialistas, grupos de ativistas, os hacker ativistas, por exemplo. Então, a gente tem essa pluralidade de atores e com conhecimento muito disseminado, e ao mesmo tempo a gente tem essa falta de cooperação. Não à toa, o Guterres convocou um painel na ONU, um painel que ele chama de alto nível, para cooperação digital. Então, realmente pedindo para ter mais cooperação nesses vários assuntos, nesses vários problemas que a gente enfrenta de digitalização da sociedade e que os governos ou não estão conseguindo acompanhar ou estão usando para interesse próprio, né, não para a sociedade. Acho que isso resume um pouco dessa discussão interessantíssima que a gente teve aqui hoje, que ainda vai dar muito o que falar aí nos próximos anos. Obrigada. Então, gente, se alguém não tiver mais nada para falar, vamos encerrar o nosso debate. Gostaria de agradecer a todos que participaram, especialmente aos convidados, a doutora Ana Jaqueline e a professora Mariana. Foi muito agregador e espero que podemos, no futuro, realizar outros. Obrigada, gente. Obrigado, até a próxima.